Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, paz seja convosco, graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Meus irmãos, aonde quer que vocês se encontrem neste momento, recebam agora a paz do Senhor Jesus, paz essa que excede todo entendimento. Aqui quem vos fala é a irmã Ana Caroline. E a minha intenção aqui neste canal é única e exclusiva a pregação da palavra de Deus até que ele venha. Tendo dito isto, vamos à palavra a qual o Senhor nos deu no dia de hoje. A palavra a qual o Senhor nos deu se encontra no livro de Salmos, no seu capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Eterno: Bem-aventurado o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, e nem permanecerão na congregação dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que a dos ímpios leva à perdição. Pai amado e bendito Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, a qual o Senhor nos deu. Te peço, meu Pai, que nesta hora o Senhor me use para falar com o teu povo. Eu estou em total dependência do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aqui, o Salmo 1, os salmos que inaugura os demais salmos, e a partir do Salmo 1, o salmista ele não muda aquilo que ele começa lá atrás. No Salmos inteiro, nós vamos ver o justo, os ímpios, o caminho do mal, o caminho dos ímpios, a justiça de Deus. Então, o Salmo 1 é a introdução do que vai ser falado nos demais salmos. E a palavra de Deus já começa falando feliz, porque a palavra bem-aventurado significa feliz o homem. Aqui, homem não está delimitando o gênero, mas sim a humanidade. Então, está falando assim, olha, feliz é a pessoa, feliz é aquele que tem fé em Deus, aquele que, agora vamos lá, a palavra que fala, que não anda no conselho dos ímpios. Olha só, então a palavra de Deus fala aqui, bem-aventurado, feliz é a pessoa que não escuta o conselho dos ímpios. Então, contextualizando para quem ainda não sabe, para quem está iniciando no caminho do Senhor Jesus, ímpio, na palavra de Deus, é toda aquela pessoa que não anda segundo a palavra de Deus, que não tem os princípios da palavra de Deus, que não anda conforme o que Deus fala, o que Deus diz em sua palavra. Então, a palavra de Deus aqui está sendo clara, falando, olha, se você serve a Deus e você quer alegrar Deus, então não ande segundo o conselho dos ímpios. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que for ferir a palavra de Deus está indo contra o próprio Deus. Então, eu ando no caminho de Deus, você anda no caminho de Deus, nós andamos no caminho de Deus. Nós vamos passar por lutas, por adversidade, mas em tudo e em todos os momentos nós teremos Deus conosco. E muitas das vezes nós vamos passar lutas, adversidades, dificuldades na vida. E aí então, muitas das vezes, quando a luta aperta, quando o dia mal chega, porque veja bem, meu irmão, minha irmã, não tem essa pessoa que é o super crente, que é o super poderoso, a super poderosa, o santão, a santona. Não tem, todos nós temos dias mal, todos nós, uma hora ou outra, vamos precisar ouvir conselhos. Só que a palavra está sendo clara, quando chegar o momento de você buscar conselho, não vá buscar no ímpio, não vá buscar em quem não serve a Deus, porque os conselhos que essas pessoas vão te dar, não vai ser a favor da palavra de Deus, não vai condizir com aquilo que Deus fala em sua palavra. Então, eu vou dar um exemplo. Hoje em dia, se a pessoa está com dificuldade, vamos dar um exemplo, num relacionamento, aí a pessoa vai e busca um conselho de uma pessoa que não serve a Deus.
Às vezes a pessoa tá ali lutando por aquele relacionamento de todas as formas, já subiu um monte, já orou, já fez isso, já fez aquilo, e tá precisando tomar uma decisão se vai prosseguir com aquele relacionamento ou se vai romper. Então, se você vai buscar um conselho de uma pessoa que não serve a Deus, vai falar assim: olha, taca o pé nele, taca o pé nela e parte pro próximo. A fila que anda. Ou seja, as pessoas, elas não têm noção o que é um relacionamento diante da palavra de Deus. Então, as pessoas, elas vão andar conforme o mundo. O que o mundo fala? Se não deu certo com um, troca, vai pro outro, vai trocando e vai deixando a vida me levar. E o único que deu certo até os dias de hoje, deixando a vida levar, foi o Zeca Pagodinho, que ganhou fama, que ganhou dinheiro, que ganhou nome com Deixa a Vida Me Levar. É até uma música que o pessoal curte bastante aí fora. Mas na prática, na realidade do dia a dia da vida, não é por aí. Não é bem assim, vai deixando levar quando pensar que não, nem você sabe onde você está mais. Então, você vai buscar o quê? O conselho da palavra de Deus. O que Deus fala sobre isso? É para ficar? É para separar? É para dar um tempo? É para lutar? Porque, irmãos, tudo nós temos que buscar a palavra. Às vezes, o que você faz com a mulher que o marido bate? Aí você vai falar assim: ah, irmã, eu vou orar pelo seu casamento? Não é assim, irmãos. Aí você vai falar: irmã, tá te batendo? Então, eu não aconselho você ficar nesse relacionamento, porque uma hora dessa pode acabar indo para uma coisa pior, pode acabar afetando a sua saúde e até mesmo a sua vida. Então, tudo tem que ser estudado, tudo tem que ser buscado conforme a palavra. Às vezes você está com a dificuldade com o filho, com a filha, as pessoas falam: abre mão dele, abre mão dela, não está nem aí. E aí sim você vai buscar o que? A palavra de Deus. Aí Deus vai te aconselhar: é para abrir mão? Não é para abrir mão? É para deixar na mão de Deus e não tirar da mão de Deus? E um serviço, é para mim continuar nesse serviço? É para mim mudar de serviço? Tudo é buscar a palavra de Deus. Só que o ímpio, ele vai contra o que Deus fala. A segunda advertência que Deus fala, o quê? Que não se detém no caminho dos pecadores. O que é deter? Deter é você ficar parado em um determinado lugar. Deter é quando, um exemplo, você tá passando na rua, você vê uma coxinha, você vê um doce, você vê algo que agrada os teus olhos e você fica contemplando, você não vai nem para frente nem para trás, não olha nem para o lado nem para o outro, você fica focado, você fica detido, você fica cogitando: será que é para mim comer ou será que não é para mim comer? Eu compro ou não compro? Você fica detido, você não vê o tempo passar, você não vê as pessoas ao seu redor passar, às vezes você não vê a hora. Então você fica detido. E a palavra de Deus, ela nos adverte que não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, que anda no caminho do pecado. Veja bem, o caminho do pecado, ele é conhecido. Deus, ele colocou no ser humano a consciência. Então, mesmo que a pessoa não tenha ainda acesso à palavra de Deus, ou que ainda ninguém pregou para ele ou para ela, a pessoa sabe que é errado roubar. A pessoa sabe que é errado mentir. A pessoa sabe que é errado um monte de coisa, porque Deus colocou no ser humano a consciência. Então, o caminho do erro, o caminho do pecado é conhecido. O Senhor Jesus falou: olha, se esforçam para entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita. Por quê? Grande é o caminho, espaçoso é o caminho, e muitos são os que entram por ele. Então Jesus falou para se esforçar, porque fazer as coisas que tem que ser feita, que é correta, muitas das vezes vai o quê? Contra a nossa própria vontade, contra a carne da gente, contra o nosso querer, contra o nosso eu. Então Deus fala que não anda no caminho do pecado. Veja bem, irmão, o pecado na minha e na sua vida, ele tem que ser acidente, não tem que ser premeditado. Porque tem gente, irmãos, que muitas das vezes eu já vi usando aquele louvor que é muito lindo, inclusive da Bruna Carla, maravilhoso, e que também traz verdades para falar: tire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Isso é verdade, porque todos nós temos que andar com bálsamo, não com pedra, porque nós temos que lembrar que nós também somos pecadores, que nós também somos miseráveis e que precisamos da misericórdia de Deus. Só que muitas das vezes as pessoas também esquecem que o próprio Jesus que perdoava, ele falava para as pessoas: olha, vá e não peques mais. Quando Jesus estava diante daquela mulher adúltera, todos veio com pedrada para levar a vida daquela mulher. E Jesus, ele se agachou, escreveu com o dedo na areia e começou a digitar ali, a falar. Falou para aquele povo: olha,
aquele que dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. E desde o mais idoso até o mais moço foram deixando a pedra, porque todos eram pecadores. E quando ficou só Jesus e aquela mulher, ele falou: filha, alguém te condenou? Ela olhou para trás, não tinha ninguém, só viu as pedras no chão, só ficou ela e o Senhor. E ela falou: ninguém, Senhor. E Jesus falou: eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Veja bem, aquele que poderia condenar aquela mulher e nos condenar, ele não nos condenou. A Bíblia fala que Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus, ele veio para nos salvar, e aquele que poderia nos condenar não nos condenou, mas ele também adverte, e nós devemos frisar: vai e não peques mais. O que é isso? Quando eu contra o evangelho de Cristo, eu tenho que viver uma vida nova. A Bíblia fala: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Isso é mudança de vida. Aquela mulher, ela saiu dali transformada. Aquela mulher saiu dali não mais para cometer adultério, não mais para se prostituir, mas para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então, quem é de Deus tem que sair do pecado, tem que sair das coisas erradas. Não é ficar com aquela cara deslavada: ai, mas fulano também peca. Ah, mas o que é isso aqui? Eu só tô contando uma mentirinha. Aquele pastor ali rouba. Ah, mas o que é isso? Eu só tô dando uns beijinhos no meu namorado, aquela irmã ali tá no adultério. Veja bem, se o outro for pro inferno, você também vai com o outro de mão dada? Salvação individual. Deus, ele está nos alertando que não ande no caminho do pecado, deixa as coisas erradas. Jesus está voltando, os dias estão mal, tá tudo acontecendo diante dos nossos olhos, nós estamos vendo a profecia de Deus se cumprir. Então quer dizer que se fulano faz, você vai fazer também? Não, meus irmãos, não façamos isso, porque é salvação individual. E a terceira, ele fala o quê? Que não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja bem, irmão, tem rodas que Deus está falando para mim e para você. Não é para se assentar. Sai de roda de fofoca, sai de roda de mimimi, sai de roda de gente que só fala mal da vida de A, de B, de C, que escarnece de tudo, que zomba de tudo, que faz piada com tudo. Sai dessa rodinha. Porque veja bem, hoje você tá na panelinha, mas amanhã a panelinha te queima. Hoje você tá no meio da fofoca, quando você se levantar de lá, é o seu nome que vai rolar. Então Deus fala: sai, esse negócio de comunhão é muito sério. Olha só, se a Bíblia até fala para a gente não andar com um irmão que não obedece à palavra de Deus, com pessoas que dizem que é de Deus, mas quer levar a vida espiritual a lavonder, que não tá nem para Deus, que não ora, que não busca, que não congrega, que não faz nada. Essa Bíblia fala que nós temos que nem comer refeições com tais crentes. Imagina com ímpio, imagina com quem não serve a Deus, imagina com quem não tem respeito com a palavra de Deus, que zomba de Deus, zomba do próximo, zomba da miséria dos outros. A Bíblia fala: sai, Deus está falando, sai dessa rodinha, filho meu e filha minha. E no final ele vem com a palavra de juízo. Ele fala assim que o pecador não subsistirá na congregação do justo. Meu irmão, Deus, ele sabe quem é você. Deus, ele nos conhece. Não adianta querer, louvado seja o nome do Senhor, à noite tá louvando a Jesus Cristo e de dia tá servindo Satã, porque Deus, ele conhece. Ele fala: eu já te vi, deixa o pecado, deixa as coisas erradas, porque a sua máscara vai cair. E se eu vou te expor para as pessoas, se você não se arrepender, porque Deus expõe. Não pensa você: ah, vou fazer escondido, minha mãe não sabe, meu pai não sabe, fulano não sabe, mas o Senhor, ele sabe. O Senhor, ele já te viu. O Senhor Jesus, ele está falando: larga essas coisas erradas, eu sei onde você tem pisado, eu te conheço. Não adianta estar dizendo que está no monte, que está louvando, que está cantando, que está fazendo isso, está fazendo aquilo. E quando é à noite, no sentido espiritual, está fazendo aquilo que não agrada a Deus. Deus fala: aquele que anda de falsidade não vai ficar na minha casa, não permanecerá na minha casa. O Senhor, ele fala para mim, para você. Mas aquele que é justo, esse vai prosperar, esse vai ser como uma árvore, esse vai dar frutos, esse vai estar fazendo aquilo que agrada a Deus, e só bênção, e só vitória, e só salvação. Então, meus irmãos, fiquem todos com essa palavra, que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar cada dia mais a minha e a sua vida, a nossa vida, amém, meus irmãos? Se essa palavra se conectou com você, diga assim, amém, aí nos comentários. Meus irmãos, fiquemos todos com essa palavra e recebam todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos.